1h49, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Tem aqui uma observação do Francisco Pantio, que diz o seguinte: é notório o abandono do governo estadual com a agricultura familiar. Passaram 4 anos só tirando fotos em plantações de soja, diz ele, porque estão faltando ramais, pontes e assistência técnica. O atual governo ainda está em alta com esse segmento? Ele pergunta. A maioria votou nele, diz o Francisco Pantio. Eu vou aqui aproveitar a fala do Pantio e lembrar o que disse uma liderança lá da Transacriana, o Curica, que disse o seguinte: olha, a situação ali não há manutenção em estrada que dê jeito, porque os produtores, e aí não está falando dos pequenos, né? Está falando dos grandes, colocam carros de boi com 2 andares, fora os caminhões de tora. Quer dizer, se não houver fiscalização ali na Transacriana também, a situação complica. E aí, Sergione? O que o Pantio está dando um puxão de orelha no seguinte aspecto, né? O governo esteve ausente durante 4 anos, aí governo do estado. E mesmo assim, pequeno produtor não entendeu muito bem, não. Se sentiu contemplado. É aquilo que a gente conversou aqui, os trabalhadores estavam desarticulados, o governo estava, tem aí a imprensa a seu favor, que os meios de comunicação falavam muito bem do governo Gladys. Embora a gente, lá no nosso estabelecimento de trabalho, na nossa unidade familiar, temos sentido a ausência do ramal, a ausência da assistência técnica, a ausência do técnico, né? A ausência de uma ponte. E aí, agora, mais o governo fez um marketing de que a dificuldade foi encontrada e não deu para fazer muita coisa por conta da pandemia. Talvez seja esse o motivo que os trabalhadores e a população do estado do Acre tenha reconduzido aí o governador Gladys Camillim ao cargo de governador novamente. Olha, aqui o seu Volcir, da Alcobras, está dizendo o seguinte, ó: boa tarde, Itaã, eu quero plantar 5 hectares de milho. Eu posso ir até o banco e conseguir um financiamento? Eu sou o Volcir da Alcobras, plantei 1 hectare e tá bom o milho, ele está falando aqui. Ele tá querendo uma orientação. Se ele quiser ampliar, ele pode ir? Que orientação que você daria para o seu Volcir? Ó, o seu Volcir, existem as linhas de crédito para dar o apoio ao produtor, ao agricultor que queira fazer o investimento na propriedade, né? E tem o crédito para custeio. No caso, ele precisa acessar um custeio para produzir uma safra de milho, vender e pagar o banco. Então, ele precisa ir ao banco, procurar uma equipe técnica para elaborar um projeto de custeio para ele pegar esse dinheiro, esse financiamento, né, da produção do milho, que é um dinheiro rápido, porque a gente chama isso de custeio, e investir no plantio de milho, e depois ele vai ter o acompanhamento do técnico que fez o projeto para ele, para dar garantia de que ele vai poder investir o recurso no milho e poder ter um retorno, garantindo a ele a capacidade de pagamento a partir do investimento que ele fez na propriedade. A FETACRE ainda tem uma pessoa lá que possa orientar o pequeno produtor nesse sentido? Não? A orientação nossa, como nós estamos a nível de estado, é o produtor procurar o sindicato do município. Do município? É. Ok. Então, no caso dele, procura procurar capixaba, né? Capixaba. Bom, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Em relação a essa questão o que produzir e onde produzir, me chama a atenção um aspecto. Os empreendedores ali da Dom Porquito, eles, para poder fazer aquela linguiça temperada, que é uma linguiça um pouquinho mais condimentada, eles usam coloral. O urucum, né, urucum? É o urucum. Que utiliza como insumo para poder fazer a desidratação e fazer aquele pozinho, eles trazem de outro estado. O que está faltando, Sergione? Será que aqui nós não temos condições de ter uma plantação de urucum? Está faltando a Secretaria de Estado conversar mais com os sindicatos ou com a própria federação para dizer, olha, se você plantar isto aqui, a Dom Porquito absorve sua produção,
Não vai ser preciso comprar de outro estado? E assim com outros produtos? O que está faltando? Olha, nós temos o zoneamento econômico e ecológico, né? Ecológico e econômico, que nos dá ali uma direção para onde nós temos potencial qual o nosso potencial de produzir para cada região. Feijó, por exemplo, é açaí. Aí vai para Tarauacá, o abacaxi. O que você traz aí é um estudo de mercado, onde tem a demanda e não tem a produção, né? Pois é. Então, o que Mas cabe tem aí, gente competente para fazer. e nós temos áreas, nós E temos tem terra, área. solo próprio. O que falta é incentivo, né? Eu estou achando que está faltando é governo aí, mediando essa conversa aí, tá Incentivo não? do governo em dizer, olha, o mercado acena para uma determinada demanda e nós não temos produção para atender esse mercado. E nós temos aqui uma área aberta que pode ser reaproveitada e que a gente queria organizar aqui um grupo de produtores para fazer a produção de urucú. E nós, enquanto movimento social, precisa estar atento a isso, que é para nós organizarmos os grupos de trabalhadores para dizer, olha, nós temos 10 produtores que querem plantar urucú em determinada região e o governo precisa implementar a política de apoio a essa produção. Então, nós temos falhado por não ter se tocado ainda essa demanda que com certeza você disse que está vindo de fora. E nós temos grande potencial. Quando se resolverem atender a Dom Porquito, por exemplo, aí é o seguinte, tem que atender com escala e qualidade. Né? Aí, porque tem que ter escala também, não dá para produzir só 50 quilos e achar que isso é suficiente. Mas a partir do mercado a gente consegue organizar uma produção para atender determinado mercado e buscar os apoios necessários. Esperamos que numa situação dessa que a gente tem que bater na porta do governo, possa ser atendido para que a gente possa ganhar dinheiro com o urucú aqui no Acre. Como é que falar em governo, como é que está a conversa? Já teve alguma agenda com o novo secretário Tchê? Eu tive uma conversa com o Tchê, uma conversa onde a gente se apresentou, né? Levei para ele a necessidade de que o governo precisa fazer um gesto para a agricultura familiar nesse segundo mandato, porque no primeiro mandato foi um governo que... Como lembrou aqui o telespectador. Como lembrou, que é um governo que não deu o apoio necessário, embora a gente teve aí a pandemia, mas enquanto os médicos estavam salvando vidas, os produtores estavam matando a fome também da população e não pararam de produzir, né? E com todas as dificuldades. E o governo não se apresentou. Isso. O governo não se apresentou para dar esse apoio. Então, tive a conversa com o Tchê, uma conversa muito boa, onde ele colocou a instituição à disposição para que a gente possa dialogar e apresentar e construir alguns planos que possam atender aí a demanda da agricultura familiar. Um desses pontos que eu disse que é importante que ele possa reestruturar os escritórios locais. É indispensável que a gente possa pensar no apoio do governo do estado para a agricultura familiar sem uma condição necessária nos municípios. Aí você está se referindo especificamente à assistência técnica, nos escritórios regionais, é isso? Um escritório que tenha lá um gestor, que tenha uma equipe técnica, que tenha condições para esses técnicos trabalhar, né? E que tenha equipamentos, por exemplo, um equipamento agrícola, para preparar uma terra, calendário para onde estoca, para aragem. Então, acho que esse é um grande desafio do governo, no sentido de dar esse apoio que a agricultura familiar precisa para produzir. Bom, vocês chegaram a um termo, só disse, olha, não, a secretaria está aberta, mas ficou muito... Não, chegamos, ele só pediu um tempinho enquanto ele se estabelece, né, porque está chegando, tem muitas coisas tem convênios que precisa avançar, tem recursos que se não avançar aqui vai perder, então tem essas preocupações internas da secretaria e que depois que ele se estabilizar vai chamar a gente para fazer uma conversa mais no sentido de tirar alguns encaminhamentos já para fazer um trabalho. Talvez nesse segundo encontro de vocês que alguma coisa mais concreta possa ser planejada. Com certeza. Percebi a boa vontade de
poder apoiar a agricultura familiar, então fiquei muito feliz de poder sair com a expectativa de que a gente pode fazer um trabalho e que esse governo, eu disse a você na rádio, que esse governo, segundo mandato do Gladys, pode ser um mandato melhor do que o que foi o primeiro para a agricultura familiar. Sejone, a classe trabalhadora está se organizando, tem um encontro, você havia falado isso para mim, eu acho importante você expor aqui no programa Gazeta Entrevista também. Em março, é março ou é fevereiro? Em março. Em março desse ano vai haver um encontro e aí vocês já estão se planejando, FETACRE, SOS Amazônia, como é que está isso aí, FETACRE, a Cooperacre também? Então, o movimento sindical, ele tem um papel de se organizar a classe trabalhadora, de reivindicar e de fiscalizar. E nesse momento que a gente tem aí novos cenários que apontam um fortalecimento da agricultura familiar, cabe a gente também se organizar para participar desse novo cenário. Então, aqui para o estado do Acre, a FETACRE, em parceria com a Cooperacre, está idealizando aí um encontro, juntamente com os parceiros, que aí todas essas organizações que têm uma relação com o agricultor, com os extrativistas, com os povos tradicionais, que a gente possa organizar esse momento para discutir ali produção e mercado, né? Então, hoje pela manhã, até o meio-dia, eu estava participando de uma reunião que idealiza, que discute estratégias para esse encontro, e foi eleita uma comissão para que a gente possa organizar esse encontro, pensar local, tamanho do público, qual o perfil do público que a gente precisa para esse momento, para que a gente possa dizer, olha, esse é um encontro que nós vamos discutir aqui as problemáticas, as dificuldades encontradas para que o produtor possa produzir e quais são as garantias que nós temos de mercado a partir da minha produção. E que financiamento eu tenho para apoiar essa produção também. Então ela vai envolver tanto a questão das organizações sociais, como a garantia do mercado, que a Cooperacre ela já vem trabalhando uma série de produtos que garante o mercado. Ela está ampliando a estrutura para polpa de fruta, não é? Polpa de fruta, para conseguir para poder ter mais condições de absorver a demanda do Estado, e que nós temos que produzir, então, já que tem mercado e nós temos produtores com condições e potencial para produzir, e aí como o grande desafio que a gente estava pensando é como é que a gente insere o governo nesse encontro. A gente está pensando em montar grupos temáticos para que ajude nesse processo de ser um encontro mais produtivo possível, mas se o governo está preocupado em investir na política certa, é importante que ele possa ouvir os trabalhadores nas discussões. Fundamental. Para que deveria aplicar ser fundamental. O recurso. Então nós estamos amadurecendo a ideia e estamos vendo aí como é que nós vamos fazer essa construção. Tem aqui o seu Raimundo, só para encerrar nossa conversa, como posso fazer para adquirir a terra para trabalhar com o urucu? Não sei se isso aqui é uma ironia, mas de qualquer forma fica a dúvida no seguinte aspecto. Uma pessoa que queira investir nessa ideia, como é que faz? Procura o INCRA? Como é que... Olha, tá, nós temos muito tempo que não tem uma arrecadação de um palmo de terra no estado do Acre para ninguém, né? O INCRA até um certo tempo tinha uma relação de famílias que deram o nome lá para acessar ganhar um pedaço de terra. E eu não sei, o que ele está falando aí é de acesso à terra para produzir. Se isso vai avançar no governo Lula ou se nós vamos regularizar o passivo que já tem, né? O que tem para trás. Então, são 4 anos para ver o que é prioritário para esse momento, mas se ele pretende produzir urucum, por exemplo, e quer uma terra, ele pode fazer arrendamento. O arrendamento de uma terra para produzir urucum. Quem faz o arrendamento de uma terra para a produção, ele também tem os créditos, tem direito a acessar os créditos para determinada produção que ele quer acessar. Sejane, nosso tempo acabou, eu queria agradecer a tua vinda aqui ao programa Gazeta Entrevista. Eu que agradeço, Itaã, quero nos colocar à disposição sempre. Muito bom. Bom, nós vamos para o intervalo,
Já voltamos, o assunto aqui volta a ser educação. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo.